s'est passé, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Charlie. Do ponto de vista do Caderno Mundo, a gente teve grandes assuntos esse ano, basicamente 3, né? Se a gente colocar tudo num guarda-chuva, que seria terrorismo, a crise dos refugiados na Síria e refugiados de outros países vindo para a Europa, né? E agora, mais recentemente, com a eleição na Argentina, né, uma virada na América Latina, uma direita volvera. Aí, os né? dois primeiros, na verdade, são correlatos, né? São duas crises extrapoladas, principalmente por causa da guerra na Síria, que é uma guerra que já leva aí quase 5 anos sem nenhuma perspectiva de solução. É o que deu mais espaço para o Estado Islâmico, né, que cresceu não só na Síria como no Iraque, também desguarnecido de estrutura de Estado, né, como a gente sabe que está desde que os americanos invadiram, fizeram aquela purga do partido do Saddam Hussein. Em agosto de 2014 não existia nada aqui, era um campo vazio. Hoje são 20 mil pessoas da etnia Yazidi, chama Campo de Sharia. Os Yazidis são a minoria mais perseguida pelo Estado Islâmico. Os islamistas radicais do Estado Islâmico perseguem os Yazidi por causa da religião. E essa guerra tanto acirrou o Estado Islâmico, que é provavelmente a facção terrorista mais proeminente hoje, quanto multiplicou essa crise dos refugiados. Hoje você tem metade da população da Síria é refugiada ou deslocada, você tem 4,5 milhões de pessoas fora do país, forçadas a sair, a maioria deles na Europa, extrapolando essa crise para o Ocidente, né, que é quando as pessoas começam a notar. Agora, o que é o Estado Islâmico? Né? Quem é o Estado Islâmico? Porque eles são muito bem-sucedidos em marketing, influência, cooptação, muito mais do que a Al-Qaeda ou qualquer outro grupo. Por isso que eles estão mais capilarizados e tal. E como lidar com essas pessoas? Porque esse ataque nos Estados Unidos, por exemplo, não tem nenhum tipo de comprovação, nem reconhecimento do próprio Estado Islâmico como entidade, que as duas pessoas que promoveram o ataque, né, o casal, fossem diretamente ligados a eles. Então é gente que se inspira. Então é um problema que se tornou interno aos países, né? E mesmo o da França, se você for ver, tinha franceses, tinha belgas envolvidos. É até ruim falar assim, mas esse foi um pouco o ano do Estado Islâmico, né? Embora tenha se firmado como facção com esse nome, terrorista com esse nome, como entidade em 2014, esse grupo completou 1 ano esse ano, e o ano começou com eles no noticiário, com os atentados à sede daquele semanário satírico francês Charlie Hebdo, que vinha publicando vários cartoons satirizando Maomé e o islamismo. Foram 12 mortos, entre eles alguns dos jornalistas mais famosos da França. E terminou com esse atentado múltiplo em Paris, dia 13 de novembro, com 130 mortos, também orquestrado por eles. Né? A gente viu pós-atentado em Paris, o aparato policial bastante mobilizado, o governo querendo dar respostas duras, etc. E do outro lado do Atlântico a gente viu a proeminência agora do Donald Trump, né, pré-candidato republicano à presidência da República, querendo fechar o país à entrada de muçulmanos. É uma coisa né, que soa quase... exato, xenófoba, né, uma fascista. coisa fascista. E movimentos assim, na verdade, são a vitória dos terroristas, né? Porque o que eles querem é instaurar esse clima de medo e tal. Você tem esse movimento na Europa de fechamento de fronteiras, né? Aumentando os controles de fronteira, que é uma coisa que coloca em xeque todo aquele sonho europeu de integração que se levou tantas décadas. Livre circulação de livre pessoas. Circulação. E nos Estados Unidos, essa intensificação do discurso xenófobo, não só pelo Trump, né? O
Trump é o mais radical, mas ecoa, né? Tem muita gente que ressonância. apoia. Agora, Luciano, do ponto de vista dos refugiados, né? A gente teve aí imagens terríveis, criança na praia, afogada, até uma demonstração de xenofobia ali em um vídeo daquela jornalista que passou uma rasteira no pai com uma criança no colo, etc. A Europa tem um plano para receber 120 mil pessoas e realocá-las pelos países do bloco. Mas só nesse ano já chegaram mais de 600 mil. E a perspectiva é que ano que vem continue chegando. Vocês publicaram recentemente uma matéria mostrando que foi o ano que teve mais refugiados no mundo. Sim, né? superou 20 milhões. Superou pela primeira vez na história, superou-se a marca. É um movimento humano maior que o da Segunda Guerra Mundial. Luciana, e aqui no nosso quintal, aqui, a América Latina, a gente teve uma guinada aí à direita, né? Do ponto de vista político, em dois países importantes, né? Na Venezuela, nas eleições legislativas, o governo de Nicolás Maduro perdeu. Se a gente falar direito, eu acho que nem o Macri, nem a oposição venezuelana vão ficar muito contentes, porque eles não se assumem como direita clássica, né? Mas certamente são um contraponto dessa onda de esquerda que a gente viu na região na última década e meia. O próprio Macri, durante a campanha, o Maurício Macri, durante a campanha dele à presidência, foi muito insistente em dizer que não cortaria os programas sociais criados nos anos Kirchner, embora eles consumam uma barbaridade do orçamento. Qualquer liberal por sangue não goste disso, mas não sei se isso era discurso de campanha, se realmente vai ser levado a cabo. Ele assumiu o dia 10 de dezembro, faz muito pouco tempo para a gente fazer qualquer avaliação. O que se vê na Venezuela é o colapso total, né? A Argentina tem uma série de problemas, você tem uma inflação muito alta, que a gente nem sequer sabe qual é, porque o equivalente deles ao IBGE maquiava os dados e tudo. Mas você ainda tem algum crescimento. A Cristina Kirchner deixou o poder beirando os 40% de popularidade, o que é razoável. Agora, acho que mais do que um cansaço ali com a esquerda ou centro-esquerda, era um cansaço com o kirchnerismo, né? A Venezuela é um país que se estima a inflação, salvo engano, mais de 200% ao ano, e você tem um governo que se torna cada vez mais impopular, né? Porque o Chávez, bem ou mal, ele tinha apoio de uma parcela significativa da população, inspirava alguma coisa nas pessoas. O Maduro não tem. O pouco que ele tem é o que ele usa do Chávez, né? Na Venezuela, essa nova Assembleia Nacional toma posse na primeira semana de janeiro. E o Nicolás Maduro, o presidente, já falou em criar uma espécie de congresso paralelo. Agora começou a acusar... comunal, começou a acusar a oposição de fraudar as eleições, né? Como a oposição ia conseguir fraudar as eleições. Então, é uma coisa, assim, a primeira preocupação para 2016. Vai ter essa transição, o Maduro vai deixar esses congressistas eleitos assumirem, eles vão ter algum tipo de poder, que a gente pode ter uma crise real, com confrontação real num país vizinho. E aí o Brasil vai fazer o quê? Uma das coisas que o Obama deve correr mais para fechar e deixar como legado nesse último ano é a questão com Cuba. Eles firmaram um acordo ainda no fim de 2014, mas agora nesse ano que as primeiras medidas começaram a entrar em prática. As embaixadas reabriram, né? Ainda não se trocou embaixadores, mas as embaixadas reabriram, que é uma coisa histórica, há mais de 5 décadas fechadas com o embargo. O embargo não caiu, mas a primeira medida nesse sentido deve ser a retomada dos voos comerciais entre os dois países. A gente deve ver o primeiro movimento nesse sentido já em 2016.